Shalom, shalom. Vamos uma palavra hoje que vai falar sobre a obediência de um discípulo. Onde está? Em João, capítulo 4 e o versículo 2, que diz assim: se bem que Jesus mesmo, ele não batizava, e sim os seus discípulos. Ou seja, o que é ser discípulo? Discípulo é você seguir o mestre e obedecer o mestre. Quem é o mestre? O mestre é Jesus. Só que o mestre está acoplado naqueles 5 ministérios, né? Que o último deles, nos 5 ministérios, é o mestre. O mestre é aquele que obedece o Espírito Santo, o comando do Espírito Santo para se tornar mestre aqui na terra. Porque quem batiza são os discípulos. E onde estão esses discípulos? Dentro dos 5 ministérios, obedecendo... Opa, meu gato subiu aqui. Obedecendo um mestrado. Ou seja, você tem que estar na cobertura de um mestre, de um ministério que tem um ensino, que estão dentro dos 5 ministérios. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus ordenou aqueles discípulos para ir comprar comida, para que ele tornasse uma fonte amarga em uma fonte de águas limpas a jorrar, que foi na história da mulher samaritana. Agora eu quero dar um testemunho para vocês aqui, nessa questão da mulher samaritana. Um mestre, um discípulo, sempre estende a mão para as samaritanas e os perdidos dessa terra, diferente do sistema, dentro das suas 4 paredes, do seu curral, do clube do Bolinha. Vou dar um testemunho. Quando eu ainda era uma mulher que não conhecia a palavra de Deus, que eu estava na condição das águas amargas, águas amargas, onde nós conhecemos na mulher samaritana. E eu comecei a buscar, né, conhecimento, porque em 2012 que eu vim saber da existência de Deus, da existência de Jesus. Então eu quis conhecer quem é Jesus. Que história é essa que um livro conta, a Bíblia conta? Porque até então, eu não sabia quem era Jesus. Aí eu fui em um templo chamado de Igreja Formosa, que eu vou explicar para você o que significa essa parábola da Igreja Formosa. E quando eu cheguei para visitar essa igreja formosa, esse templo formoso, na porta de cara eu já dei de cara com um endemoninhado. Eu falei, como assim? Um endemoninhado na porta ali, o que se diz diácono, né? Na porta, me parou, colocou a mão no meu peito e falou assim: olha, aqui mulher não pode entrar de calça. Eu olhei na cara dele e falei, gente, mas é a primeira vez que eu tô vindo aqui, eu tô vindo visitar e conhecer. Porque eu ouvi falar de Jesus e eu quero conhecer mais sobre Jesus. Ele olhou na minha cara de cima a baixo e diz assim: só hoje você pode entrar. Mas no próximo domingo, a próxima vez que você vier, coloca uma saia, tá? Para ficar igual às mulheres que estão aqui e você não ser diferente delas. Eu falei, acontece que eu não sou igual a ninguém, eu sou diferente. Tá. Como eu não prestava, como eu era ainda uma mulher nas águas amargas de Jacó, o que eu fiz? Eu coloquei não era uma saia, era um cotoco de saia, com uma fenda do lado que ia de baixo até em cima. Cheguei na porta, o mesmo cidadão estava lá, não me barrou, não falou nada, eu estava com uma saia indecente de um ponto, meu irmão, que eu não andava vestida, eu andava totalmente pelada, nua. Eu não tinha vergonha na minha cara e era assim que eu andava quando eu era uma perdida. Aí o cidadão me permitiu entrar, né, no templo formoso, eu sentei, toda sensualzona,
né? Daquele jeito que você sabe como as mulheres andam, as mulheres que ainda não conhecem Jesus, que ainda está nas águas amargas, né? Porque a gente tem que dar o tempo para todo mundo. E eu atraí olhares, como todas as mulheres dentro daquele templo, todas sensualzonas, atraindo olhares dos pregadores da palavra. Gente, eu achei aquilo uma piada. Todas aquelas mulheres vestidas em produção em série. Aí eu saí e falei, isso aqui não é para mim não. Esse não é o Deus que eu estou conhecendo, que eu ouvi falar na palavra. Esse não é o Deus a quem eu quero adorar. Não é isso. Eu nunca que quero ser uma religiosa. Eu nunca que quero frequentar um templo que diz que as mulheres não podem se arrumar, não pode ser bonita, não pode ser uma joia para Deus. Porque na palavra de Deus diz assim, vocês mulheres, tem que ser uma joia para o reino, não como vocês eram antes, nas águas amargas, ser uma joia perdida na lama. Porque no Salmo 40 nós vamos saber o que significa você estar na lama do chiqueiro dos porcos. Bom, depois desse testemunho eu quero dar uma sequência aqui, nesse versículo, só nesse versículo 4, do capítulo de João e 2, que fala do discípulo. Discípulo é aquele que obedece a lei para estar debaixo da graça. Então a questão é, Jesus não veio aqui para criar um sistema de mentira, de engano, onde te oprime, te coloca jugo nas suas costas. Jesus veio aqui para salvar e trazer uma verdade de libertação. E onde é que está essa verdade? Aqui, na palavra de Deus. Porque no livro de Isaías, que eu amo, Isaías está dizendo como que uma mulher discípulo, judaizante, ela deve se portar do alto da cabeça até a ponta dos pés, desde vestimenta até de dentro para fora, deixar resplandecer a luz da divina palavra de Deus. E aí, quando a gente fala em discípulo, está debaixo de um discipulado, nós também estamos falando estar debaixo de uma cobertura espiritual. Para quê? Para você seguir o mestre, para você seguir extraindo o néctar dos sábios. Mas onde é que está o sábio? Os sábios são judeus. A salvação vem de judeu, porque Yeshua, ele é judeu. Ele não é grego. Ele é um judeu original. Então, o discípulo tem que andar numa identidade original, como manda a palavra de Deus. Porque no Salmo 119, 10 diz, eu te busquei dia e noite, não me deixe fugir do teu mandamento, do teu ensinamento. Então isso quer dizer que você está se preparando para ser um discípulo. Você não está aqui na terra para você ser de igreja tal, fulana de tal ou ciclana de tal. Deus chamou você para você ser um discípulo, para você ser um servo, para você ser usado nos tempos que estamos vivendo hoje. Nós somos os Davi que fomos expulsos do sistema. Os templos expulsou a gente, por quê? Porque nós tínhamos uma luz ainda que não estava acesa, mas que essa luz já incomoda o sistema. É por isso que muitas vezes você não é aceito dentro do sistema. Você que talvez você está recebendo uma humilhação do teu pastor, do dirigente da tua igreja, que diz que você é indisciplinar, que você não está de acordo com a congregação deles. Você sabe por quê? Você já prestou atenção que talvez você tenha um chamado para um discipulado? Porque discípulo é aquele que está em constante aprendizado. É por isso que nós, discípulo, a gente tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Para quê? Para a gente seguir o discípulo judaizante, porque a salvação vem do judeu. A salvação vem
dos mestres judaicos. Yeshua, ele é judeu, ele é nosso mestre, que nós vamos ver também lá quando a mulher, a Maria Samaritana, ela disse que ela saiu na madrugada para buscar o mestre. E quando ela encontrou o mestre, que ela diz, Rabone! Você está entendendo? Ou seja, nós também, discípulos, nós mergulha na madrugada, meu irmão. Mergulhar nas águas profundas do Espírito Santo é você buscar na madrugada, porque o mestre você encontra no silêncio. A intimidade é no silêncio, é nas madrugadas, é intimidade com Jesus. É assim que diz a palavra de Deus. Se tu quer exercer o seu chamado para um discipulado, você tem que estar em constante aprendizado. Você não pode ficar sentado, parado no banco dos templos formosos. Agora eu vou falar dos templos formosos. Você não pode ficar parado dentro do teu templo formoso sem buscar o conhecimento da verdade, que é o que vai trazer você um discipulado e uma libertação. E aí você vai ver que você vai buscando o conhecimento, você vai mergulhando nessas águas profundas do Espírito Santo. Até você estar debaixo de uma cobertura espiritual original. Porque o mestre, ele é original e ele quer fazer você também original. Jesus nunca que veio aqui chamar um povo para ficar dentro do sistema, não, gente. Jesus veio escolher um povo que estava disponível para se tornar discípulo. Como diz a palavra de Deus. Você tem que ser um discípulo, você tem que servir onde Deus te colocar. Onde Deus levar você, você tem que servir. Você tem que proclamar a palavra de Deus, não importa se você vai sofrer rejeição, humilhação, se vai aparecer um desses que eu falei no meu testemunho, aqui você não entra, Maria, porque você está de calça, e para você entrar aqui no nosso templo, você tem que usar a saia. Eu falei, epa, peraí. Jesus falou assim, entrega-me o teu jugo, que é pesado, que eu te dou o meu jugo, que é leve. Eu te dou a salvação e a libertação, a leveza, para você ter o conhecimento e ter essa liberdade. Para você ter o discernimento para saber o que te convém e o que não te convém. E se você mergulhar na palavra de Deus, você vai ver que é exatamente isso a liberdade, meu irmão. A liberdade é você buscar esse conhecimento. É você buscar esse jugo que é entregar o teu que é pesado e buscar aquele que é leve, aquele que vem do discípulo judaizante. Aquele que está buscando o alinhamento segundo a palavra de Deus, segundo o mandamento da palavra de Deus. Porque é a sua escolha. Ou você é um crente genérico, ou você é um discípulo original. Como o mestre, ele é original, mas que tentaram fazer dele genérico. Mas ele nunca que é genérico. Ele é Yeshua, judeu, mestre original. E é assim que a nossa identidade tem que ser. Nós temos que fazer esse resgate para você ser original como Deus já determinou. O nosso nome ser conhecido no céu e temido no inferno. Para que isso, Maria Ruas? Para quando você se disponibilizar em oração, os anjos levar a tua oração como fumaça, e pela ordem do mestre descer com um milagre. E o inferno que está assistindo isso, eles têm que bater em retirada. Todos os gigantes que tentar se levantar contra a nossa vida têm que bater em retirada
Isso é você ser original. Isso é ser intercessor original, discípulo de Yeshua HaMashiach, debaixo de uma cobertura espiritual, debaixo dos 5 ministérios, que é o mandamento da palavra de Deus. Agora, se você ainda está dentro de um sistema genérico, está na hora de você buscar o conhecimento para ter essa liberdade, essa libertação. Para quê, Maria? Para você fazer as suas escolhas, para você saber o que significa, que está escrito lá em Deuteronômio, as bênçãos e as maldições. As maldições é a partir da desobediência. E as bênçãos é a partir da obediência de um discípulo, de um discipulado. Então lá em Deuteronômio também está dizendo, se tu buscar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos. Você sabia que os maus caminhos, às vezes você está andando num caminho genérico, de um caminho paliativo, de um caminho faz de conta, e você não está buscando o que é ser discípulo? O que é você servir? O que é você estar aqui servindo no reino? O que é o reino? O reino, você tem que buscar, como diz na oração do Pai Nosso, que venha o teu reino do céu para a terra. Então você tem que aprender essas palavras, você tem que saber o contexto e o texto da palavra e ter disponibilidade para você buscar a revelação de Deus, para você aprender a trabalhar, porque Jesus, ele é o portal de glória que está sobre as nossas cabeças, que ensina a igreja a trabalhar. Quem é a igreja? Nós somos as igrejas. Eu sou a igreja, você também é a igreja. Não é o templo que você frequenta que é a igreja. Lá é chamado casa de oração e de comunhão com outras pessoas da mesma fé que você. Shalom, shalom. Louvado seja o nosso Rei da Glória, Yeshua HaMashiach, Filho do nosso Deus e Pai eterno. Shalom.